Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Neste episódio do Nossa Vozcast, nós vamos conversar com a juíza da Vara da Infância e Juventude do Jabaquara, a doutora Ana Paula de Oliveira. Ela vai nos explicar como que funciona o trabalho do judiciário nos casos que envolvem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que precisam ser protegidas por lei. Vamos falar também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa agora em julho 35 anos. Doutora Ana Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Também é um prazer estar aqui com vocês, com o Instituto Meninos São Judas Tadeu, para esclarecer, né, a nossa função aqui no Poder Judiciário e agradecer a parceria mesmo com o Instituto, porque sem eles o nosso trabalho não seria tão completo como ele é atualmente por conta da atuação do Instituto. Para começarmos, eu gostaria que a senhora se apresentasse aos nossos ouvintes, contando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como chegou à Vara da Infância e da Juventude e o que a motivou a seguir a carreira no direito, especialmente se tornar juíza. Eu ingressei na carreira da magistratura em 1998, trabalhei por 5 anos no interior, entre cidades como Presidente Prudente, Colina e Guaíra. Voltei para a cidade de São Paulo em 2004, trabalhei em diversas áreas aqui na cidade de São Paulo, até que em maio de 2011 eu assumi a Vara da Infância e Juventude do Jabaquara. Um dos grandes incentivadores dessa minha inscrição para a Vara da Infância foi um amigo meu de trabalho, o Paulo Fadigas, que é juiz da infância da Vara da Penha. E ele foi um dos grandes incentivadores para eu assumir essa função tão importante, né? Um dos principais motivos que me motivou a escolher a trabalhar na área da infância foi para fugir um pouco da burocracia, né? E fazer a aplicação da lei com mais dinamismo, com mais efetividade, o que a gente consegue muito na atuação na área da infância, né? Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser protegidos e quase que imediatamente, assim que a gente sabe, né, de alguma violação. E essa atuação rápida e eficaz traz um grande alívio para a gente, uma paz muito grande para a gente, porque a gente vê o nosso trabalho fazer a diferença na vida das pessoas, né? É muito diferente você trabalhar numa área civil ou empresarial, onde basicamente você lida com papel, com patrimônio, né? E na infância não. Né, a gente lida diretamente com a vida das pessoas, né, das crianças e dos adolescentes. O trabalho sempre é na intenção de proteger e assegurar a garantia dos direitos previstos em lei, né? Então, são inúmeros casos que eu lembro com muita felicidade, mas pelos desfechos, né, por conta da gente conseguir organizar aquela família ou conseguir uma nova família para aquelas crianças e adolescentes que estavam totalmente desprotegidos. Doutora, existe algum aprendizado que a senhora carrega até hoje, desde os primeiros anos de carreira? São 2, né? Um é saber ouvir, né? A gente sempre tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer, sempre tem que ouvir os 2 lados da história, para a gente tomar alguma decisão. E um outro também que é fundamental é saber agir com bom senso, né? Com responsabilidade, sem decisões mirabolantes. Então, são essas duas lições que eu levo para mim nessa carreira desde o início, né? Então, para mim, são
lições muito importantes. Com tantas atribuições no judiciário, como que a senhora consegue equilibrar as responsabilidades da sua profissão com a sua vida pessoal? Separar a vida profissional da pessoal é importante, porque no trabalho, na vida profissional, a gente enfrenta vários dramas, né? Várias situações difíceis, e a gente tem que deixar essas situações, né, no trabalho para a gente viver tranquilamente em casa e não levar esses problemas, né, essas angústias para casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende com as histórias de vida, né? São muitas histórias, e com isso a gente acaba levando, né, esses ensinamentos para a educação dos filhos, para a vida em família, preservando sempre a harmonia e o respeito, né? Que isso, eu acho que o respeito é a base de qualquer relacionamento, seja com o filho, seja com o marido, né? Sem falar no amor também, né? Então é importante a gente saber separar, mas também aprender com os dramas vividos a gente organizar a nossa própria vida, né? Agora, doutora, é um assunto assim mais difícil, que muitas pessoas têm curiosidade, às vezes a gente falta informação, né? Como que a gente pode explicar de forma simples, se é que é possível, o que é a Vara da Infância e da Juventude, qual a sua função? A função da Vara da Infância, basicamente, é garantir a proteção integral da criança e do adolescente. A Vara da Infância, ela atua em várias frentes. Tem uma parceria, né, com as escolas, com a área da saúde, com a assistência social, e a partir do momento que esses órgãos entram em contato com a Vara, comunicando alguma situação que eles entendem como sendo de risco para a criança ou do adolescente, o Poder Judiciário, né, junto com o Ministério Público e a rede como um todo, começam a atuar. Então, o Judiciário entra uma forma de cobrar, né, dos serviços públicos a prestação adequada e proteção adequada às crianças, né? Então, a Vara atua na garantia dos direitos de crianças com deficiência, tanto na área da saúde como na educação. Também atua na proteção efetiva das crianças que estão em situação de risco por maus tratos, podendo aplicar várias medidas de proteção, sendo que a mais drástica, né, seria o acolhimento institucional, que muitas vezes é necessário porque a família não tem a condição nenhuma de proteger e cuidar de suas crianças, né? E por conta disso, a gente tem que afastar a criança do lar para iniciar um trabalho de orientação com a família, para que ela possa se organizar e assim retomar os cuidados de seus entes queridos. Muitas vezes, apesar dos investimentos da rede, no caso, assistência social e também o trabalho desenvolvido pelo Instituto, muitas vezes essas famílias não conseguem se organizar. E aí entra o Judiciário, né, com uma forma, por meio de uma ação que o Ministério Público ingressa, com o objetivo de destituir o poder familiar dos genitores para a colocação dessas crianças em família substituta. O Judiciário acaba retirando o poder dos pais, né, de cuidar dos filhos, e por conta disso a gente acaba inserindo essas crianças em outras famílias, seja uma família da própria família extensa, né, da criança, seja em família substituta por meio de adoção. Então, por conta disso, a gente acaba atuando bem amplamente, né, garantindo todos esses direitos e acaba influenciando de uma forma muito direta, né, na vida das crianças e das famílias que estão sendo atendidas aqui pela Vara.
E como que é o trabalho com os conselhos tutelares, escolas, instituições sociais, como aqui o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? A parceria da rede é muito importante para a atuação junto com o Poder Judiciário e o Ministério Público, que é a rede que efetivamente atua e tem um contato direto com as famílias, na tentativa de orientação e encaminhamentos na área de saúde, para que essas famílias se organizem e possam cuidar de suas crianças e adolescentes. Nesse sentido, o Instituto Menino São Judas Tadeu também atua muito diretamente, seja com o atendimento pelo próprio Instituto, no CCA, mas também no serviço de acolhimento institucional, onde eles acabam recebendo as crianças, né, os adolescentes, e cuidando dessas crianças, preparando as crianças para uma nova família, ou orientando os genitores para que eles consigam reaver a guarda dos filhos e assim seguirem com suas vidas. Como eu disse no começo do nosso bate-papo, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora em julho completa 35 anos. Doutora, nos explique o que é o ECA e fala um pouquinho da sua importância. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma organização de normas extremamente importantes, porque além dele esmiuçar os direitos já previstos na Constituição Federal, ele também prevê mecanismos de garantia desses direitos. Ou seja, ele organiza procedimentos de apuração de ato infracional, ele organiza a ação de destituição do poder familiar, a guarda, a tutela. Além disso, ele estabelece as funções dos agentes que vão proteger a criança e o adolescente, como os conselhos tutelares, os serviços de acolhimento, o Ministério Público e a própria atuação do Poder Judiciário. Todas as normas sempre são elaboradas visando o interesse da criança e do adolescente, e por isso é uma forma segura, né, e eficaz de proteção. Uma curiosidade, doutora Ana Paula, o ECA ele estabelece esse direito à convivência familiar e comunitária, mas como que ocorre a decisão judicial para o afastamento de uma criança ou de um adolescente do convívio familiar? De fato, Renata, o ECA traz a garantia da convivência familiar e comunitária para as crianças e os adolescentes. Ocorre que, em muitos casos, as nossas crianças e adolescentes estão em situação de risco. Risco no sentido de sofrerem maus tratos, como agressões físicas e psicológicas, falta de cuidados básicos, como alimentação, acompanhamento médico, acesso à escola e à moradia. E muitas vezes essas violações desses direitos decorrem de questões psiquiátricas, violência doméstica, uso abusivo de substâncias psicoativas por parte dos genitores, sem contar a própria vulnerabilidade social. Quando efetivamente a gente percebe, no caso, os órgãos que acompanham essas crianças, né? Não só o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público, a escola, a UBS, a assistência social, os conselhos tutelares. Quando eles percebem que as crianças estão sem esses direitos garantidos e estão numa situação efetiva de risco, eles comunicam o Ministério Público ou o Poder Judiciário. E aí nós procuramos, num primeiro momento, encontrar familiares ou pessoas com quem as crianças têm vínculos que possam protegê-las e retirá-las daquela situação de risco. Às vezes a situação é tão grave que, enquanto a gente procura por familiares e pessoas com quem as crianças têm vínculos, enquanto nós fazemos essa busca, é necessário o acolhimento institucional.
E daí vem a importância dos serviços de acolhimento, como os 2 serviços que o Instituto Meninos São Judas Tadeu possui, que recebem as nossas crianças, fazem um acolhimento, um acompanhamento, um direcionamento para essas crianças e seus parentes, familiares, sempre na tentativa de que os adultos possam cuidar de suas crianças. Caso haja uma adesão e as crianças retornam para os seus familiares. Caso não haja ninguém em condição e com interesse em receber essas crianças e adolescentes, nós partimos para uma segunda fase, que seria a colocação das crianças e adolescentes em adoção. Doutora, trabalhando aqui no Instituto, a gente sabe que quando se esgotam as possibilidades de reintegração na família nuclear ou extensa, né, as chances de uma nova convivência são mais difíceis, né? E aí como é que entra o papel da adoção? A adoção é uma das formas de garantir a convivência familiar, né, da criança e do adolescente. Como todos sabem, quanto maior a idade da criança, mais difícil é a sua colocação em família adotiva, porque existe um certo receio de se receber em casa crianças mais velhas, né? Que, segundo o entendimento comum das pessoas, essas crianças teriam mais, pobre falar entre aspas, né? Teriam mais vícios e com isso teriam maior dificuldade de se adaptar a uma nova família. As crianças com idade de até 5 anos são colocadas em adoção mais facilmente. Quanto maior a idade, mais difícil é a colocação, mas a gente tem várias organizações que estão preparando os pretendentes à adoção a receber as crianças e adolescentes, né, com mais idade em seus lares, e a gente tem obtido um grande sucesso nessas adoções. Tanto é que a nossa última conversa que eu tive com as técnicas da vara, que são as chefias, né, da assistência social, do serviço social e da psicologia, já faz alguns anos que a gente não faz uma adoção internacional. Isso por quê? Porque nós temos casais ou pretendentes nacionais que estão aceitando receber os nossos adolescentes. Não nos traz a necessidade de consultar os casais e pretendentes estrangeiros para fazer a adoção. Isso é um grande avanço, né? Porque as nossas crianças e adolescentes permanecem no país de origem e são acolhidos e recebidos e certamente estarão bem mais adaptados do que recomeçar uma nova vida em um outro país, com outro idioma, com novos pais, o que é muito difícil para eles, né? Tem uma informação importante sobre a adoção, é que quando a gente decide pela necessidade de adoção, né, que não há possibilidade da criança ou adolescente retornar para a família de origem ou extensa, nós temos que seguir um certo caminho para fazer essa colocação, né? Então, primeiro a gente tem que consultar os pretendentes habilitados na cidade de São Paulo, para depois e se não houver interessados, a gente consulta os pretendentes habilitados no estado de São Paulo. E se não houver interessados, a gente consulta os demais estados do Brasil, né, para fazer essa adoção. E, finalmente, se não houver interessados no país, a gente parte para a adoção internacional. É lógico que quando a gente vai fazer uma adoção, a gente tem uma conversa, né, um atendimento psicológico dessas crianças e adolescentes para sentir realmente se a adoção é a medida mais favorável para aquela criança. Porque em muitos casos elas não desejam uma nova família, eles às vezes estão tão amadurecidos que estão
os que desejam mais autonomia para seguir a sua vida com independência, do que ter uma nova família. Então, todas essas questões são avaliadas, né? A atuação do serviço de psicologia é muito importante. A atuação dos serviços de acolhimento também é importantíssima, porque são eles que estão convivendo no dia a dia, principalmente com os adolescentes, e por conta disso eles têm uma visão, né, muito fidedigna do que o adolescente quer, do que ele deseja. Diante disso, eles passam essas informações para o judiciário, para a chefia, né, para os técnicos da psicologia, e a gente, em conjunto, né, sempre o Ministério Público, o Serviço de Acolhimento, as sessões técnicas da vara, a gente vai avaliando qual é a melhor alternativa para aquele caso. A gente sempre tem que ter em mente que o foco é o interesse da criança ou adolescente, e a gente atua sempre no melhor interesse deles. O ECA, né, pelo que a gente já sabe, o que a senhora nos explicou aqui, ele prevê medidas protetivas para a garantia de direitos. Mas qual que é a interlocução com os serviços de acolhimento, né? Como aqui no Instituto, nós temos 2 casas de acolhimento. Realmente, Renata, o ECA prevê medidas de proteção como garantia de direitos. E os serviços de acolhimento entram no local onde realmente esses direitos podem ser garantidos. A partir do momento que se percebe que as crianças não possam ficar sob os cuidados de pais ou familiares por estarem em situação de risco, a determinação do acolhimento institucional, e as crianças são encaminhadas para os serviços de acolhimento. Nesses serviços de acolhimento, eles são como casas onde as crianças têm toda a organização de um lar, com carinho, com organização de rotina, apoio de psicólogos, assistentes sociais e psicólogos. Além disso, os serviços também cuidam, né, da organização da saúde dessa criança, da escola dessa criança. Então, realmente, os serviços de acolhimento são importantíssimos para a preservação dos direitos dessas crianças e adolescentes. Qual a sua avaliação, enquanto juíza da Vara da Infância e da Juventude, sobre o aumento do número de crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento? Isso é uma coisa que a gente vem notando, né? Os serviços de acolhimento, eles, pela previsão legal, eles foram estruturados para parecerem como uma casa, como todos nós temos, né? Então, existe um limite de crianças e adolescentes para cada um dos serviços. Nós temos atualmente o limite de 15 crianças e adolescentes, e essas 15 crianças e adolescentes são acompanhadas, como eu já mencionei, pelos técnicos do serviço e com todos os encaminhamentos necessários. Sobre os motivos determinantes dos acolhimentos, pela minha experiência aqui na Vara da Infância, o primeiro motivo é o uso de substâncias psicoativas por parte dos genitores irresponsáveis. Esse uso descontrolado faz com que as famílias se desorganizem completamente e não consigam cuidar de seus filhos, né? Além desse motivo, também surgem as questões psiquiátricas, questões de violência doméstica e, por último, vulnerabilidade social. Quais avanços a senhora já presenciou em relação à proteção dos direitos das crianças e adolescentes desde que começou a atuar nessa área? Renata, nesse tempo que eu estou atuando na Vara da Infância, eu percebi diversos avanços na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Além de um preparo mais efetivo dos serviços da área de saúde e assistência social, eu também percebi um aprimoramento com os serviços de acolhimento,
aprimoramento que decorre da diminuição do número de acolhidos por serviços, o que possibilita um trabalho mais próximo e personalizado, né, das crianças e dos adolescentes em situação de risco. Além disso, eu também percebo uma participação maior da sociedade civil na questão de proteção dos direitos dessas crianças e adolescentes, principalmente com o desenvolvimento de vários programas, como o programa de apadrinhamento afetivo e da família acolhedora. Nesses 2 programas, a sociedade consegue dar um apoio e acolher as crianças, enquanto o Estado e os demais serviços tentam organizar a família e fazer o melhor encaminhamento para aquele caso. Doutora, após 35 anos do ECA, quais são os principais desafios enfrentados na implementação dos direitos previstos nesse estatuto? Renata, ainda nós temos vários desafios, né, para enfrentar, para aprimorar a aplicação do ECA e proteção das nossas crianças e adolescentes. A questão da saúde, o combate ao tráfico, com fornecimento de tratamento efetivo para a drogadição é uma questão importante. Também um atendimento mais efetivo com a disponibilização de profissionais capacitados para tratamento das questões de saúde mental. E também o fortalecimento das mulheres com a mudança dessa cultura de violência também é uma das situações que precisam ser pensadas. São muitos anos de experiência na área, né, doutora? Eu queria saber se tem alguma história ou um caso marcante em sua trajetória que você possa compartilhar aqui conosco, algum assunto que tenha tocado profundamente. É difícil escolher um. São vários casos, várias histórias que terminam com finais felizes e por isso eu não tenho como indicar uma só. Eu só tenho a dizer que esses finais felizes sempre me motivam a trabalhar mais e mais pela proteção das nossas crianças e adolescentes e continuar desempenhando essa função tão importante na sociedade. E a sociedade civil, doutora, o que ela pode fazer para contribuir com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes? A participação da sociedade civil é muito importante. Eu já mencionei alguns programas que são fundamentais para as nossas crianças e adolescentes, como o apadrinhamento afetivo e a família acolhedora, que nesse último caso que recebem os crianças e adolescentes em suas próprias casas para que deem toda a estrutura para essas crianças, né, e adolescentes, até que o Estado e a rede consiga organizar as famílias ou definir se será um caso de colocação em adoção. Então, é importante verificar os cursos existentes, entender mesmo a dinâmica de proteção das nossas crianças e adolescentes, e trabalhos voluntários também são importantes, sempre com aquele intuito de dar um maior acolhimento para as crianças que já estão tão fragilizadas, né, diante de todas as situações que elas vivenciaram. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento aqui nessa conversa. E eu quero abrir um espaço para a senhora deixar alguns conselhos, né, para aqueles jovens que sonham em trabalhar com justiça ou atuar na área dos direitos da criança e do adolescente. Eu acho que o que importa é a sensibilidade, o comprometimento, a proatividade e muito estudo também, né? Com essas qualidades, eu tenho certeza que farão um ótimo trabalho.
Obrigada, doutora Ana Paula de Oliveira, ela que é juíza da Vara da Infância e da Juventude, aqui da região do Jabaquara. Neste nosso Vozcast, nós conversamos sobre o ECA, são 35 anos de Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. Renata, eu só tenho a agradecer essa nossa conversa, agradeço muito ao Instituto Meninos São Judas Tadeu pela oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu explicar a função da Vara da Infância, a importância do trabalho em todos os setores da sociedade para a proteção das nossas crianças e adolescentes, e espero em outras oportunidades continuar contribuindo, e agradeço mais uma vez ao Instituto, porque sem os serviços que ele disponibiliza, o nosso trabalho seria muito mais custoso e difícil, né, de se realizar. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.